Reforços no Fluminense? O Mundial de Clubes está vindo aí, tem Brasileirão pela frente, mas tem informação importante de que o Fluminense já começou a planejar 2024, já está começando a mirar alguns reforços, algumas posições surgem como as maiores carências do tricolor na próxima janela de janeiro. A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo aqui junto com vocês, então fica ligado aqui até o fim para saber tudo o que está acontecendo com o nosso tricolor. E desde já eu peço para você deixar o like nesse vídeo. A gente está todo dia aqui produzindo conteúdo para você, tricolor, ficar bem informado sobre o Fluminense. Com um like, você, de maneira completamente grátis, ajuda a fortalecer demais o nosso trabalho, beleza? Então vamos começar aqui com a informação. Essa notícia saiu lá na Rádio Itatiaia, falando sobre o planejamento do Fluminense já visando 2024. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro não acabou, eu diria que está longe de acabar, depende do ponto de vista, né? Mas tem ainda mais 6 rodadas, se eu não me engano, do Brasileirão pela frente. Ainda tem jogo, amanhã tem Fla-Flu, por exemplo, partida importante, até para a gente frear. O Flamengo está querendo fazer uma gracinha, querendo dar uma arrancada aí. Dar uma freada no Flamengo é muito bom amanhã no Maracanã, estarei lá. Quero saber também quem de vocês vai estar. Mas mesmo tendo ainda Brasileirão pela frente, tendo o Mundial de Clubes em dezembro, né, uma competição importante, o Fluminense não deixa de mirar a próxima temporada. Claro, a gente sabe, né? A gente está acostumado a ver o Fluminense terminando o Brasileirão ali no começo de dezembro e já começando aquela avalanche de contratações e especulações. Esse ano, a tendência é que seja um pouco diferente. A gente está jogando o Mundial de Clubes, né? No final do ano, o Mundial, o Fluminense joga no dia 18, no dia 22. Então, não sei como está para vocês, mas para mim, assim, o foco, eu estou pensando no Mundial, não estou pensando na janela, como já normalmente estaria nesse final de ano. Mas o Fluminense é um clube profissional e está certíssimo. Eles já começam a mirar a próxima temporada. A gente viu algumas informações de jogadores que podem acabar saindo do Fluminense, né? O Mário Bittencourt já praticamente admitiu que o Nino não joga no Fluminense em 2024, ele tem proposta do Nottingham Forest, tem desejo de jogar na Premier League e deve sair sim do Fluminense. Além dele, o André, situação que a gente também já conhece, tem 3 times ingleses atrás dele, Fulham, Liverpool e Arsenal, deve ter alguma proposta bem grande agora em janeiro e não fica no Fluminense para 2024, vai ser vendido sim. Além desses dois, né, o John Arias também está atraindo interesse. Ontem saiu informação de um clube francês, o Nice, de olho na contratação do John Arias, o Zenit da Rússia também está muito interessado, então é outro jogador que pode acabar saindo, mas o Fluminense quer manter o John Arias. Saiu informação, a gente gravou sobre isso aqui, o Fluminense quer tentar renovar, quer tentar valorizar o Arias salarialmente para ele ficar aqui em 2024, tá? Então, tem essas possibilidades de saída. Infelizmente, né, é um assunto que a gente não gosta de falar, mas tem que ser falado. Então, o Fluminense vai precisar, no mínimo, né, repor essas posições para a próxima temporada e, claro, fortalecer o nosso elenco. A gente sabe que, por mais que o Fluminense tenha sido campeão da Libertadores e, pô, felicidade absurda, a gente tem carências no elenco. Isso é normal, qualquer equipe vai ter. E, claro, o objetivo tem que ser sempre a excelência e acabar com essas carências. A informação da Rádio Itatiaia fala de 3 reforços, né, de 3 posições que o Fluminense quer reforçar. A zaga, que é justamente a posição do Nino, volância, justamente a posição do André, e o ataque, tá? John Arias pode ficar ou não, mas o ataque Fluminense também quer reforçar. E eu vou falar mais a fundo do ataque, né? Mas é uma posição que mesmo a gente já, mesmo que todo mundo fique, eu acho sim que a gente precisa de reforços, porque a gente acabou dando uma sofridinha em 2023 com isso. Mas vamos começar, né, em ordem aqui do campo, pela zaga, né? A notícia da Rádio Itatiaia diz que o Fluminense quer trazer 2 zagueiros. O objetivo do Fluminense na janela é trazer 2 zagueiros. Beleza? A gente sabe que o número 1 do Fluminense, vamos dizer assim, né, o jogador que o Fluminense está mais falando, é o Antônio Carlos. Calma, é o Antônio Carlos do Orlando City. O Fluminense tentou ele no meio do ano e a informação que tinha é que o Antônio Carlos, por ter contrato com o Orlando City até o final do ano, o Fluminense teria que pagar alguma compensação e o Orlando City não toparia liberar. Então o Fluminense desistiu do jogador. Mas parece que agora, para janeiro, o Fluminense volta o foco ao Antônio Carlos e deseja contratar o atleta. Só que o Orlando City tem uma opção de renovação de contrato do Antônio Carlos e a informação que saiu é que o Orlando City topa negociar o Antônio Carlos, topa perder o Antônio Carlos, mas vai exercer essa opção para não perder de graça. Então, o Fluminense vai ter que negociar com o Orlando City porque eles vão querer exercer essa renovação de contrato do Antônio Carlos para não perder o jogador de graça. Mas esse talvez seja o jogador mais forte, digamos assim, de reforço, o nome mais concreto que a gente tem já para a próxima temporada. Além dele, claro, né, tem a novela eterna Thiago Silva. Saiu informação de que o Fluminense quer trazer o Thiago Silva já para a Recopa, né? A Recopa é no começo do ano, é em fevereiro. A ideia do Fluminense é ter o Thiago Silva já em janeiro.
A gente sabe que quando o Thiago Silva renovou ano passado, eu fiquei revoltado, muitos tricolores ficaram, ele renovou até junho de 2024 e o papo era esse. Depois, né, em julho de 2024, ele vem para o Fluminense. Mas a ideia é tentar uma coisa nos moldes do Marcelo, que também tinha contrato no meio do ano com o Olympiacos, mas conseguiu uma rescisão lá e veio antes para o Fluminense. Então o Thiago Silva é esse sonho do Fluminense que tentam trazer para o começo do ano, mas se não rolar, no meio do ano viria. Vale lembrar também, né, que o Manuel, a gente gravou notícia sobre isso, uma notícia que eu considerei muito boa. O Manuel pegou a pena mínima no julgamento dele por doping e vai ficar fora por 8 meses. Só que desses 8 meses ele já cumpriu a maioria. Então já em dezembro ele pode voltar a treinar com o time, que ele não estava podendo, e em fevereiro ele pode voltar a jogar pelo Fluminense. Então é mais um jogador que tem contrato, que está ali nos planos, que pode fazer parte dessa composição da zaga. Mesmo assim, o Fluminense buscaria 2 zagueiros no mercado. No meio-campo, volante é justamente substituto para o André. O Fluminense quer contratar um jogador para substituir o André. Muitos tricolores falam: poxa, a gente tem o Martinelli e o Alexander, são grandes jogadores, é dar rodagem para eles que a gente vai conseguir, enfim, achar um novo André. Eu já ouvi muita gente falando essa expressão. Eu não vou nem discutir se dá para um dos dois ser um novo André ou não, mas mesmo que a gente considere Martinelli e Alexander uma boa dupla, e é uma boa dupla, mas para confiar neles, né, para fazer o 2024 pelo Fluminense como titulares, a gente ainda assim vai precisar de elenco, né? A gente precisa de composição nesse time. Hoje, o reserva imediato do André, né, o primeiro volante que a gente tem de ofício é o Thiago Santos. O torcedor do Fluminense não gosta. Ele tem jogado até mais de zagueiro, né? Fora isso, o Lima vem jogando de segundo volante, também nunca conseguiu agradar completamente a torcida nessa posição, né? Quando ele joga mais à frente, ele costuma agradar bastante. Então, o cenário é esse. O Fluminense vai ter que sim trazer um volante, e eu concordo perfeitamente. Tem que trazer um jogador mais confiável, mais experiente, eu até diria. Não acho que o Fluminense deveria trazer uma aposta para essa posição, não. A aposta a gente tem o Martinelli e o Alexander. Tem que trazer um jogador mais experiente, mais confiável. Aquele cara que você olha e fala, beleza, ele vai chegar e vai jogar. E vai resolver meu problema ali na camisa 5. Que é um problema. A gente vai ter um problema hoje quando o André sair. Inevitavelmente, gente, por mais que o Martinelli e o Alexander possam se desenvolver, sejam jogadores de muita qualidade, eles hoje não jogam a bola que o André joga. Isso é fato, né? Acho que aqui ninguém vai discordar disso. Então, para o ano que vem vai ter uma perda da posição. E a gente tem que tentar minimizar ao máximo essa perda. Né? Ou até conseguir evoluir. Eu acho que evoluir na posição de cara é difícil. A gente vai precisar de evolução dos jogadores. Mas de cara eu acho difícil. Mas a gente tem hoje um volante nota 10 e ano que vem a gente não vai ter um volante nota 10, a menos que o Fluminense consiga realmente um milagre em termos de contratação. Mas tem que trazer um volante experiente que você possa confiar, de qualidade. Não é experiente jogador velho rodado. É jogador bom de bola, que eu quero dizer, bom de bola já completamente provado para assumir essa posição, e aí o Martinelli e o Alexander vão brigar ali para tentar, enfim, quem sabe, né, no final do ano eles viram de fato a dupla de volante, mas o Fluminense não pode começar o ano já contando com isso, pelo menos é a maneira, tá, que eu enxergo a situação. E o terceiro foco, né, que eu falei que ia falar no final, que é o ataque, é isso aí, o Fluminense busca, né, uma opção de velocidade. A gente sabe como foi durante o ano do Fluminense, o Fluminense sofreu com isso, por isso que eu disse que mesmo que o John Arias fique, eu ainda acho que o Fluminense precisa de uma opção de velocidade. A gente tem o Keno de um lado, o John Arias do outro, mas se esses caras não jogam, já começa a variar, começa a mudar até o esquema tático. Joga o Lima, por exemplo, quando o Keno ficou machucado, jogou o Lima por ali. É um bom jogador, me agrada, mas muda a maneira do Fluminense jogar, mudam as características. Ah, pode colocar o John Kennedy por ali, fazer uma dupla com o Germancano. Muda o esquema tático. Opção de velocidade, se não tem John Arias e não tem Keno, a gente tem a escassez. Tem o Isaac, que é um moleque da base que é bom de bola, mas ele precisa ainda de rodagem do profissional. Você começar uma temporada, né, de disputa de Libertadores, porque agora o foco é ser bicampeão da Libertadores, você não pode jogar toda essa pressão nas costas do moleque, seria até ruim para ele. Então, ele precisa estar no elenco, sim, ele tem que subir, ele tem que ser aproveitado, mas com cautela, não dá para jogar toda a responsa nas costas dele. Então, o Fluminense busca uma opção de velocidade, o que eu acho muito bom. E a Rádio Tatiaia fala que talvez até um centroavante o Fluminense possa buscar no mercado. Por quê? Porque o Fluminense entende que o John Kennedy é um ativo que está extremamente valorizado e pode acabar sendo alvo de grandes propostas agora em janeiro também. Eu acho que o Fluminense seria muito ruim perder o John Kennedy, eu não gostaria disso, é um jogador que, cara, se a gente parar para botar na ponta do lápis, o John Kennedy fez o gol do título da Libertadores, é um ídolo do Fluminense, um ídolo da torcida, mas ele nem titular é ainda, né? Ele nem é titular do Fluminense. Então ele tem muito a desenvolver, ele tem muito a evoluir ainda. Eu não gostaria de perder o John Kennedy nessa janela. Mas caso venha uma proposta irrecusável, aí o Fluminense tem que buscar sim um centroavante. Tem a situação do Lelê, que está indefinida, né? Eu falei na live que a gente fez ontem aqui no canal
que tem uma proposta do São Paulo por ele. Não, proposta não, mas o São Paulo está interessado na contratação do Lelê, informação até do Thiago, do Hora do Flu, e também do Alexander, jornalista do Terra, trouxe essa informação de que o São Paulo está interessado, e o Thiago trouxe a informação também de que outros clubes da Série A, como Fortaleza e Atlético Paranaense, também estão de olho na situação do Lelê. Ele está emprestado no Fluminense até o final do ano e tem uma opção de compra de 4 milhões de reais, que eu acho alta. Não acho que o Fluminense deveria pagar isso pelo Lelê, mas se conseguir, sei lá, prolongar o empréstimo, um valor bem mais baixo do que isso, poderia ser sim um jogador ali para estar no elenco em 2024, para a gente... O caso do Lelê é um pouquinho complicado, né? Ele chegou vindo do Volta Redonda e ele não conseguiu se adaptar. Ele mostrou um futebol muito bom no Carioca que no Fluminense ele não conseguiu repetir. Manter o Lelê para 2024 e apostar que com mais tempo de casa, mais ambientado, passando um pouco a pressão, agora já campeão da Libertadores, ele possa desenvolver o seu futebol. Mas também é outra incógnita para 2024, por isso a Rádio Itatiaia traz que o Fluminense pode acabar buscando um centroavante, principalmente se o John Kennedy receber proposta e sair do clube. Então é isso, a informação são 3 áreas, digamos assim, de reforços à zaga, 2 jogadores por ali, volante, o Fluminense que é um substituto para o André, e no ataque, um jogador de lado de campo, de velocidade, e caso o John Kennedy saia do Fluminense, um centroavante para disputar essa posição com o Germancano. Tá certo, galera? Essas são as informações da Rádio Itatiaia referente a reforços no Fluminense. Eu quero, claro, saber de você. Esse planejamento do Fluminense está certo ou não está? Tem alguma posição que deveria ser reforçada e não está citada aqui? Tem alguma posição que está citada aqui, mas você acha que a galera que já está no Fluminense dá conta do recado? Deixe sua opinião aí. Vamos trocar ideia sobre o Flu, porque, bom, a gente está focado no Mundial, mas 2024 é logo ali, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!